Glória a Deus. Vamos ler juntos este texto da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Atos 17, a partir do versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Irmãos, aqui é a história do Evangelho entrando na Europa. A igreja começou em Jerusalém com a ascensão de Jesus, só que Jesus já tinha falado, Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Daí os apóstolos saíram para anunciar a palavra do Senhor. Formou-se uma grande igreja dos gentios em Antioquia da Síria, ainda era perto de Israel, mas ali estava Paulo, ali estava Barnabé, diz isso ali em Atos capítulo 13, até que o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para pregarem em outros lugares. Em Atos 16, diz que eles estavam num impasse sem saber para onde ir, porque eles tentaram várias investidas evangelísticas e não conseguiram. Buscaram direção do Senhor. O apóstolo teve visão de noite e entenderam que naquela visão o Senhor lhes dizia para pregarem na Macedônia, um país que existe até hoje com este nome, perto da Grécia. Foram lá, pregaram em Filipos, capítulo 17, pregaram em Tessalônica e Bereia. Houveram problemas, os apóstolos eram muito perseguidos por causa da pregação de Jesus, e aqui então o apóstolo Paulo teve que ir sozinho para Atenas, capital da Grécia até hoje, inclusive. Silas e Timóteo, seus companheiros, ficaram para trás, ficaram ainda na cidade de Bereia, e Paulo foi sozinho para a capital, para Atenas. Versículo 16, continuando. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, essa história aqui, isso é mais ou menos no ano 50 de nossa era, 50 depois de Cristo, ou seja, 1950 anos atrás. E o Império Romano era a maior potência da época. Enquanto Roma era o centro político do mundo, Atenas era o centro cultural, o centro intelectual do mundo. Eles eram muito cultos, tinham muitas artes em Atenas, muitos templos, muitas esculturas, estátuas, muitas pinturas. Até hoje, na cidade de Atenas, existem muitas ruínas que são visitadas pelos turistas. Irmãos, mas apesar de ser uma cidade tão culta, era completamente entregue à idolatria. Dizem os livros de história que na cidade de Atenas tinha mais de 30 mil deuses. Os cínicos diziam que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que uma pessoa. Fazem misericórdia de tanta idolatria que tinha na cidade, e o apóstolo ficou ali perturbado com tudo aquilo. Irmãos, incrível que a palavra do Senhor é escrita sob o prisma de homens de Deus. Como diz 2 Pedro 1:21, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Paulo, estando em Atenas, este capítulo não fala um A sequer das belezas artísticas e arquitetônicas de Atenas. Apenas o que o perturbava era o estado espiritual decadente da cidade com tantos deuses. Irmãos, é assim que Deus vê o mundo. Deus não se comove com essas coisas. Irmãos, quem passa em Curitiba, o povo curitibano é muito metido. Dizem que Curitiba é cidade europeia. Realmente, fala-se em misericórdia, a Vila Zumbi é completamente europeia. Fala-se em viu, aquilo é Europa pura. Irmãos, Curitiba é cidade europeia, cidade ecológica, cidade turística. Irmãos, como que Deus vê isso aqui? Cidade afundada em drogas, em tráfico, em pecados de toda sorte. É assim
que Deus vê. Continuando a leitura, versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo, sempre que chegava em algum lugar, ele pregava na sinagoga dos judeus, porque ele era judeu, ele assim começava. E ele disse, Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, primeiro do judeu e também do grego, diz lá o versículo. Diga glória a Deus. Mas ele não pregou só na sinagoga, ele foi falar também na praça com os que ali estavam. Versículo 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer este paroleiro? A tradução da Bíblia Vida Nova diz, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que ele é pregador de deuses estranhos. Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Diga glória a Deus, não existe nada melhor para falar. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus venceu, Jesus está vivo. Fala isso para o mundo do lado, Jesus está vivo. Isto Paulo pregava, Jesus está vivo. Tem todo o poder, Ele pode endireitar a tua vida. Glória a Deus. Versículo 19. Tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Irmãos, Areópago era um lugar de Atenas, existe até hoje as ruínas, onde se reuniam os tribunos, os juízes, os militares, os senadores importantes, ricos, entendidos, estudados da época. E continuando, você já vai ver como que eles eram. Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, os atenienses não trabalhavam. Eles só ficavam se reunindo para ficar filosofando. Irmãos, no Império Romano tinha 60 milhões de escravos. Realmente não precisavam trabalhar. Fazem misericórdia. Os escravos trabalhavam. Versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. A melhor tradução deste versículo é, vos vejo um tanto religiosos. Várias das traduções dos irmãos diz assim. Versículo 23. Passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tinham 30 mil deuses e estavam no temor de ter esquecido algum, então puseram um altar ao Deus desconhecido. Fazem misericórdia. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, verdade maravilhosa. Deus é Espírito, João 4, 24, e quem o adora em Espírito e em verdade. Não existem lugares sagrados, existe um Deus que fez o céu, a terra e o mar, existe um Deus que tem todo o poder, e perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmo 145, diga glória a Jesus. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não precisa um templo suntuoso, Deus se faz presente. Salmo 46, um socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus.
Versículo 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Irmãos, nós somos servos de Deus, mas porque é um privilégio servi-lo, não que Ele precise de nós. Irmãos, Deus é autossubsistente, Ele vive por si mesmo. Diga glória a Jesus, Ele tem todo o poder. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Porque Deus fez o homem? Para ele buscar a Deus. Irmãos, este verbo é muito bíblico, para quem não está acostumado a ouvir a Bíblia, o verbo buscar, porque Deus é Espírito, Deus é invisível, não é pelas coisas aparentes. Lucas 17, 22, o reino de Deus não vem com aparência exterior, Deus não usa as coisas aparentes, para buscá-lo tem que ser em Espírito. Diga glória a Jesus. Buscar ao Senhor quer dizer, apesar de eu não vê-lo, eu quero conhecê-lo. Louvado seja Deus. Se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Fala, irmão, do lado, não está longe. 28, nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também sua geração. O apóstolo estava em Atenas e ele citou um poeta ateniense que se chamava Epimênides de Knossos. Versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aqui o apóstolo está atacando o problema dos atenienses, que era a idolatria. Adoravam imagens, adoravam ídolos, adoravam santos. Mas o apóstolo estava dizendo, Deus não é isso. Deus sequer parece com isso. Qualquer coisa nesta terra é pouco para dizer de Deus. Diga glória a Jesus. Deus é muito maior do que isso. Não existe o que se compara ao Senhor. Glória a Deus. Versículo 30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quer dizer o seguinte, se você no passado fez muita coisa por ignorância, chega de ignorância. Fala assim, chega de ignorância. Ah, pastor, eu não conheço nada de Bíblia. Então compra uma e leia. Chega de ser ignorante. Fala assim, viu? Glória a Deus. Comece uma nova vida. O Senhor quer apagar o seu passado. O Senhor quer apagar tudo que passou. Desconsiderar. Em Jesus a tua vida vai começar. Anuncia agora aos homens em todo lugar a que se arrependam. Paulo falando para um ambiente sofisticado, um ambiente de pessoas enjoadas. E o que ele disse? Os seus deuses não são nada e vocês precisam se arrepender. Fala assim, arrepender. Glória a Jesus. O que significa isso? Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Meu amado, pouco importa se você é muito pecador ou pouco pecador. O fato é que você é pecador e você precisa de Jesus. Fala assim, você precisa de Jesus. Louvado seja Deus. Pouco importa quanto pecado você tem, porque um só é o que basta para te tirar da vida eterna. Por um só pecado Deus tirou Adão do Éden. Fala assim, viu?
Você precisa de Jesus como todos nós, mas para ser salvo é necessário arrepender-se. Irmãos, igreja não é lugar de gente que se acha muito boa e que vem aqui para ver como que as coisas andam. Meu amado, igreja é lugar de pecador arrependido. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 31, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Irmãos, Deus tem o seu relógio e o seu tempo é perfeito. Deus tem designado um dia em que Ele vai julgar a todos. Nada atrasa Deus, tampouco o adianta. O dia do julgamento está marcado e você está notificado disso. Fala assim, viu? Se não estava, está sendo nesta noite. Deus está te entregando uma intimação. Você está é réu de julgamento. Você precisa de um advogado. Fala assim, viu? Você precisa de um advogado, com urgência. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Um dia Deus vai julgar. Se você está pensando assim, nesse mundo as pessoas fazem as coisas erradas e nada acontece. Um dia vai ter julgamento. Fala para um lado, vai ter julgamento. Eu não acredito nisso. Meu amado, com todo respeito, o problema é teu. Vai ter julgamento de qualquer jeito. Diga glória a Deus. Capaz que um réu vai dizer assim, não acredito que tenha juiz. O juiz te manda, você tem que ir, acreditando ou não, tem que ir. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Fala, irmão do lado, Deus é justo. Por meio do varão que destinou. Quem é este varão? Jesus. O Senhor Jesus há de julgar a todos. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isso não é mito religioso, isso não é dogma, isso é verdade absoluta. Vá em Jerusalém. O único túmulo vazio da terra é o de Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 32. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez. Uns escarneciam e outros deixaram para depois. E você? Pergunta para o do lado assim, e você? Versículo 33, e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles alguns outros. Diga glória a Jesus. Senhor amado, louvamos a Ti, enche-nos do Espírito Santo e conduz-nos na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos entrar especificamente naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Repita comigo, Paulo pregou para um público extremamente religioso. Tantos deuses, tantos templos, até um Deus desconhecido. E ele disse, varões atenienses, eu vos vejo um tanto religiosos.
Era uma cidade, como já dito, cheia de cultura, cheia de artes, cheia de sabedoria, cheia de filosofia, mas era um povo enfastiado, enfatuado, enjoado, não faziam nada, só ficavam analisando o que aparecia de novo para dizer, é bom ou não é. Não faziam nada, não tinha produção, não tinha resultado, não tinha fruto. Só filosofavam. Irmãos, nesta cidade não está dito que houvesse quebrantamento, que houvesse arrependimento. Não diz isso, porque não tinha lá. Eram pessoas que se tinham a si mesmas por religiosas e em alto conceito de si mesmas. Irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, no livro de Atos, a palavra foi pregada em muitos lugares. E se nós compararmos a obra do apóstolo Paulo em Atenas com a obra em outros lugares, como Éfeso, ou como Corinto, ou como Antioquia da Pisídia, ou como em Antioquia da Síria, ou ainda em outros lugares, Tessalônica, Bereia, Filipos, irmãos, os resultados foram muito diferentes. Irmãos, em Atenas, o apóstolo pregou, mas o Espírito Santo não caiu sobre os ouvintes, como diz em Atos 10, que aconteceu em Cesareia, na casa de Cornélio, aquele centurião romano. Não veio o Espírito Santo sobre os ouvintes. Por quê? Porque eles se achavam racionais, se achavam filósofos. A pregação de Paulo foi empolada, foi até com poesia, mas não teve a demonstração de espírito e de poder, como teve na cidade de Corinto, e o apóstolo mesmo falou isso em 1 Coríntios capítulo 2. Irmãos, na cidade de Atenas não houve línguas e profecia, como diz em Atos 19, que houve na cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou lá, encontrou 12 varões que eram discípulos de João Batista. Não aconteceu isso em Atenas. Não houve expulsão de demônios em Atenas. Irmãos, isso aqui é importante de se pensar. Existem igrejas em que as manifestações de demônios são até comuns, mas existem outras que não. Geralmente são lugares mais requintados. Irmãos, por que o diabo não age desta forma em pessoas que se acham sofisticadas? Não precisa, porque as pessoas bastam-se por si mesmas, farpas em misericórdia, se acham muito boas, se acham muito religiosas. Irmãos, em Atenas não houve um terremoto da manifestação do poder de Deus, como houve em Filipos. Está escrito ali em Atos 16, Paulo e Silas cantando na cadeia, e veio um terremoto e chacoalhou tudo, e eles foram libertos. Não aconteceu isso em Atenas, porque eles não queriam isto, não precisava isso para eles. Eles já achavam que tinham o suficiente. Não houve ressurreição de mortos, como houve ali em Atos capítulo 20, a ressurreição de Eutico. Nenhum paralítico andou em Atenas, como diz em Atos 3, aquele paralítico da porta formosa do templo de Jerusalém, que entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Em Atenas não houve disposição de ofertar, como houve na igreja em Jerusalém, que diz no final de Atos 4, que todos vendiam as suas propriedades e depositavam o resultado aos pés dos apóstolos, como Barnabé, varão natural de Chipre, cujo nome se traduzia José das Consolações, que tinha uma propriedade e vendeu para a obra do Senhor. Não teve nada disso em Atenas. Houve apenas pregação, e o texto dizendo que se converteu o Dionísio, a Dâmaris, mas, como se usa a expressão meia dúzia de gato pingado, faz-se misericórdia e só. Acabou a história em Atenas, e o apóstolo já foi para outro lugar. Em 1 Coríntios 18 ele vai para Corinto. Diga glória a Jesus. Repita comigo: aparentemente não houve resultado.
Na Bíblia não tem carta aos atenienses, tem carta aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos romanos. Aos atenienses não tem. Não foi inaugurada uma igreja em Atenas. Tudo ficou nisto. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco? Repita comigo: este texto fala de religiosidade inútil. Inútil. Ficavam apenas conversando entre si. Ficavam apenas filosofando. Irmãos, o Senhor tem falado comigo, e já dissemos isso no culto de dias atrás. O Senhor deu uma palavra para esta igreja. O Senhor disse que esta igreja aqui é uma igreja missionária. Diga glória a Deus. Esta igreja existe para servir. Irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração, e eu não tenho disposição humana alguma de querer satisfazer o gosto dos crentes, porque isso é uma tarefa impossível. Fala assim, impossível. O que os crentes têm de parecido com os atenienses? Quase tudo. Só gostam de ouvir novidade. E chega a novidade, não foi muito bom não gostei. Fazem misericórdia. Pode vir pregador de qualquer lugar que for, ele está pregando e o crente olhando assim. Errou. Esse exemplo não foi muito bom, não gostei. Fazem misericórdia, igualzinho os atenienses. De que adiantou isso? Nada. Não edificou nada para o reino de Deus. Deus não quer que você seja assim. Fala isso para um do lado. Deus não quer que você seja assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, querer satisfazer público de igreja é a tarefa mais cansativa que existe. Se prega forte está ruim porque prega forte. Se prega fraco está ruim porque está muito fraco. Se é bravo, esse pastor é misericórdia. Se não é bravo, esse pastor é muito mole. Fazem misericórdia, não tem jeito. Se canta com guitarra está ruim, se canta com orquestra está ruim, se canta com madeira está ruim, se é coral está ruim, se é single está ruim também. Não tem jeito. Fazem misericórdia. Irmão, sabe o que precisa? Precisa se libertar deste espírito semelhante ao dos atenienses. Não seja assim. Qual o problema deles? Não trabalhavam, era só sentado filosofando. Irmão, sabe o que crente mais faz? Canta e come pizza. Fazem, viu? As duas tarefas que ele mais faz é cantar e comer pizza, só. Vim para o culto, sai do culto, vai para a pizzaria. O culto dura 1h30, na pizzaria ele fica 4 horas. Faz assim, viu? E daí vem no próximo culto e senta. Irmão, você tem gente que fica olhando com aquela cara assim, ó. Esse irmão hoje está meio fraco. O pastor já pregou sobre isso, eu lembro. Fazem misericórdia. Sabe o que está faltando, meu filho? Trabalho. Fala esse irmão do lado, trabalho. Repita comigo: o evangelho não prospera em lugares assim. Irmãos, nem Paulo quis, ele foi embora. Nem ele ficou em Atenas, foi embora. E não está escrito em lugar nenhum que ele tenha passado de novo lá. Nem quis voltar. Não era lugar que o chamasse. Ele tinha muito desejo de ir em outros lugares. Ele sempre conta isso com afeição nas suas cartas. Dos atenienses não se teceu uma palavra sequer, como se fosse uma experiência para ser esquecida. Diga glória a Jesus. Irmãos, o evangelho não foi feito para você, durante a semana, viver do jeito que você quer e no domingo vir na igreja. Jesus não morreu na cruz para isso. Se fosse para isso, para levar uma vida assim bem light, faz o que quer e no domingo vem no culto e ainda acha que está meio ruim. Se fosse para isso, Jesus não descia do céu a morrer na cruz. Muito sacrifício para pouco resultado. Diga glória a Deus. Irmãos, igreja é lugar dos crentes que estão
levando o reino de Deus avante, se reunirem para trocarem experiências, fortalecerem-se mutuamente e saírem para continuar levando a obra de Deus avante. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor está falando contigo hoje. Fala para o irmão do lado, abra o teu coração. Meu amado, você precisa trabalhar para Jesus. Fala para o lado, você precisa. Irmãos, isso é até para novo convertido. O novo convertido tem que entrar na igreja já trabalhando. Porque senão, irmãos, principalmente Curitiba, que é povo enjoado, que se acham muita coisa, se acham europeus. Irmãos, misericórdia, isso é um entrave nesta cidade para a propagação do Evangelho. Não entre nessa. Fala para um lado, não entre nessa. Meu amado, quando você começa a ficar muito enjoado, irmãos, às vezes crente pega birra do pastor, pega a birra do louvor, pega a birra do hino, pega a birra, e fica sentado com aquela carinha de enjoado assim, faz misericórdia, sabe que você está precisando, pôr a mão no arado, vai evangelizar, vai na casa dos macumbeiros, para você ver o que é bom, para você ver o que é o diabo operando lá, e você vai ter que jejuar e orar, porque Mateus 17, 21 diz que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Diga glória a Jesus. Precisa pôr mãos à obra, daí deixa de ser enjoado. Nunca se esqueça que 2/3 dos crentes do mundo vivem debaixo de perseguição. Diga glória a Jesus. É nos países comunistas e principalmente nos países islâmicos. Irmãos, em Atenas não houve perseguição. Os apóstolos saíram de muitas cidades fugidos. De Atenas não. Irmãos, em Atenas não teve nada. Não teve resultado, não teve conversão, não teve milagre, não teve Espírito Santo, não teve nada. O apóstolo pegou e foi embora. Fala assim, misericórdia. Irmãos, igreja que a pessoa frequenta há muito tempo sem estar envolvido na obra, irmãos, é impossível te satisfazer. Fala para você, é impossível. Não existe criatividade para ficar inventando novidade para o teu bel prazer, não existe. E não é disso que você precisa. Você precisa trabalhar para Jesus. Fala isso, meu lado, trabalhar para Jesus. Ai, pastor, eu estou tão mal. E eu venho para o culto e o senhor diz que eu tenho que trabalhar. Está mal porque não trabalha. Fala assim, viu? Por isso que ficou mal, porque quem está na ativa não tem doença, não tem nada, ele está envolvido. Diga glória a Deus. Eu falei agora o que tinha gente pensando, e foi por revelação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você está mal porque não está envolvendo. Irmãos, tem gente que só fica pensando em casar, virou motivo de vida, fazem misericórdia, virou obsessão. E a obsessão de outros é ganhar dinheiro, não é trabalhar, é ganhar dinheiro. Fazem misericórdia. Jesus quer te libertar, mas para você ser liberto, meu filho, envolva-se na obra de Deus. Fala esse mundo do lado, envolva-se na obra de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o Evangelho é poder. Irmãos, por que não teve milagre em Atenas? Porque o Evangelho é para os cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Evangelho é para quem tem sede. João 7, 37. No último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim
e beba. Diga glória a Jesus. Evangelho é para sedentos, é para quebrantados, é para necessitados. Mateus 9, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você está cansado da tua vida de pecado? O Evangelho é para você. Você está cansado das opressões do diabo na tua vida? O Evangelho é para você. A droga, o vício entrou na tua família e destruiu. Você não sabe mais o que fazer, você não tem solução. O Evangelho é para você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glorificado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Irmãos, eu tenho comigo uma verdade que o Senhor me ensinou e é completamente bíblica. Todo crente tem que estar pessoalmente envolvido em um trabalho de evangelismo, seja pessoal ou seja eclesiástico. Irmãos, antes de ser pastor, eu tinha 17, 18 anos, quando o Senhor começou a tocar no meu coração, começou a me chamar. Irmãos, na igreja que eu estava não tinha nenhum trabalho evangelístico. Eu fui trabalhar em um hospital, trabalhei 3 anos no hospital evangélico, quando o Senhor fez um chamado para eu trabalhar com os viciados em drogas. Irmãos, e sabe como o Senhor fez o chamado? Porque eu fui aonde os viciados estavam, em uma casa de operação, que à época era dirigida por um parente que já é falecido. E comecei a ministrar. Irmãos, não tive um sonho, não tive uma revelação específica para isso, não. Irmãos, eu fui, e quando eu estava lá, trabalhando naquele trabalho, foi em 1993, eu estava no serviço datilografando, misericórdia, como eu sou velho, mas misericórdia, datilografando, e veio a voz do Senhor audível aos meus ouvidos, na 10ª junta de conciliação e julgamento da justiça do trabalho. Diga glória a Deus. A voz audível do Senhor, o Senhor dizia assim: apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, eu já estava envolvido. Tem gente que acha a obra de Deus é para o pastor. Mas o que é isso? Pergunta para nós assim: o que é isso? Irmãos, a obra de Deus é para crentes. Fala assim, viu, crente? Diga glória a Deus. Você precisa estar envolvido em um trabalho de evangelismo, ou com os teus vizinhos, com os teus familiares, com os teus colegas de serviço, ou em algum trabalho da igreja que seja evangelístico. Irmãos, eu tenho para mim que para esses dias em que nós estamos, não é hora dos crentes ficarem se reunindo entre si. Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Eu estou fora. Fala assim, misericórdia. É hora de buscar as almas. Jesus está voltando. Deixa os crentes com as enjoação dele. Vamos aos quebrantados e aos necessitados. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, você precisa aprender que para a obra de Deus, você tem que estar disponível para o que for preciso. 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo disse: eu fiz-me louco para os loucos, sábio para os sábios, com lei para os que têm lei, sem lei para os que não têm lei. Eu me fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Diga glória a Jesus. Irmãos, na obra de Deus não existe cadeira cativa e não existe o meu lugar. Irmãos, tem muito isso de crente. O crente senta todo dia nesse lugarzinho ou nesse lugarzinho aqui. Ele chega um dia, tem uma pessoa sentada e já fica de cara feia. Pega o meu lugar. Mas em misericórdia, o que é isso? Jesus não desceu do céu para morrer na cruz para você ficar bravo porque alguém sentou no teu lugar. Fala assim, misericórdia, o que é isso? Nós temos uma obra muito grande a realizar. Tem muita gente precisando. Diga glória a Deus. Irmãos, então esse fazer-se de tudo para todos, você tem que estar pronto para Deus,
para o que for preciso. Se é culto na casa, se é culto ao ar livre, se é culto na cadeia, se é visitar alguém. Irmãos, uma vez o Senhor me levou a falar de Jesus para como que eu posso chamar aquilo? Doido varrido? Não sei que palavra existe para definir aquilo, mas em misericórdia. Era um moço que estava no manicômio judiciário, além de louco, era criminoso. Senhor amado, o Senhor entregou uma mensagem através de uma irmã que disse que eu precisava ir lá. Meu Deus do céu. Bem no dia que eu fui, irmãos, eu fui assim, sem marcar hora, sem nada, sem nem ligar antes para saber como que era, nem nada. Jesus mandou e vamos. Senhor amado. Chegando lá, quebrando todas as regras e todos os protocolos, os guardas nos deixaram entrar. Irmãos, e esses estabelecimentos penitenciários são assim, impenetráveis. Mas pelo poder do Senhor ali entramos e chamaram o tal do rapaz. O rapaz se chamava Joel. Misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, veio o rapaz com a camisola branca até o chão. Meu Deus do céu. Louco completo. E era para falar de Jesus para o moço. Meu Deus. Não sei se você alguma vez já conversou com algum louco. Meu Senhor amado. Mas fomos ali, entregamos a palavra do Senhor. Isso faz uns 16, 17 anos mais ou menos. Diga glória a Deus. Irmãos, passaram-se uns 3 meses. Eu voltei na casa da irmã que tinha me entregue a palavra do Senhor para ir. E ela contou que este rapaz já estava em casa completamente curado. Completamente curado por Jesus e livre da condenação penal, estava já em casa. Diga glória a Deus. Irmãos, essas pessoas precisam de Jesus. E nós não vamos ficar na igreja dizendo gostei desse hino, eu não gostei. Faça o favor. Fala assim, faça o favor. Tem muita gente precisando. Irmãos, uma vez na casa de operação, foi em 1994. Passou um rapaz que era filho do cartorário da cidade de Governador Valadares. Já contei isso para os rapazes da casa, mas é uma experiência tremenda. Este rapaz usou drogas muito fortes. Atualmente, a droga mais comum, infelizmente, é o crack. Mas há 10 anos atrás ainda se usava cocaína injetável. Ainda existiam pessoas que tomavam aqueles chás horríveis de cogumelo, de bute, de sei lá, deixa para lá, fazem misericórdia. E o rapaz, sei lá o que fez, e ele estava assim, absolutamente fora do uso das faculdades mentais. Estava enlouquecido mesmo. E filho de família rica. Irmãos, no culto, terminado o culto, chamamos todos à frente para a imposição de mãos. O rapaz veio, era um rapaz alto que nem eu e grandão assim. E, irmãos, e fomos orar. Impomos as mãos sobre ele. Ele caiu no chão, sem reação nenhuma. Ele caiu no chão como se estivesse desmaiado, estivesse dormindo. Caiu no chão. Terminamos a oração. Cutuquei ele, outros 2 rapazes ajudaram a levantar ele. Ele ficou sentado o resto do culto com uma cara assim, alienada. Depois os rapazes o levaram para a cama, era de noite, ele dormiu. No dia seguinte eu fui à casa para ministrar o período. Ele estava completamente curado, voltou para a família dele, casou e já substituiu o pai no cartório. Diga glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje é o testemunho dos loucos, né? Fazem misericórdia. Em 1991, passou na casa de operação um rapaz, se chamava Juarez, já é falecido. Ele era catador de papel da rua. E por dormir muito tempo na rua, relento, e chuva, e sol, e frio, e calor,
ele pegou uma doença de pele horrível. E ele também chegou na casa por causa de muitos maus cuidados dele com ele mesmo. Ele também não estava normal, estava completamente baratinado. Irmãos, e foi encaminhado ali para a saúde pública, aquele prédio ali da Barão do Rio Branco, lá no Centro Velho. E era uma doença, era um tipo de lepra inexistente. Aliás, os médicos ficaram espantados de achar alguém com essa doença, porque uma doença raríssima, sem cura, e uma doença que atingia os órgãos internos. Esse rapaz, inclusive, estava com um problema seríssimo de pulmão. E os médicos disseram que não tinha cura. No estado em que estava aquela doença, não era contagioso e não tinha o que fazer também. Devolveram ele para a casa de operação para morrer. Irmãos, nós entramos em oração. Quando os crentes oram, meu amado irmão, Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, foi tremendo essa experiência, o Senhor me deu a oportunidade de participar. Foi uma tarde de sábado, um pastor que era muito usado pelo Senhor estava lá, estava eu, tinha mais uns outros 2 servos do Senhor. Irmãos, nós começamos a orar, irmãos, e aquele rapaz foi batizado no Espírito Santo, recebeu línguas do Senhor, voltou à razão e foi completamente curado. No final dos 6 meses de treinamento, ele foi encaminhado para a saúde pública e eles disseram que ele não tinha nada, a doença tinha desaparecido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem muitos necessitados, tem muita gente precisando, e nós precisamos pôr mãos à obra. E se você disser assim, pastor, mas eu não sei, meu amado, eu nunca fui viciado na vida, sou crente de berço. Diga glória a Deus. Tem gente que não sabe o que é crente de berço. É que quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Não é que eu era crente no berço, já dizia aleluia. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, lance-se à disposição do Senhor. O Senhor vai te capacitar. Fala esse mundo lá, do Senhor vai te capacitar. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Um testemunho que eu dei para os rapazes também essa semana. O Senhor está me fazendo lembrar essas coisas. Irmãos, passou um rapaz na casa, esse não faz muito tempo, faz uns 5 ou 6 anos. Ele tinha problema seríssimo com a polícia e com traficantes, porque ele era daquele que tinha delatado, como se diz na expressão, ele era um cagueta, faz assim, misericórdia, tinha delatado os outros, inclusive policiais. Irmãos, ele estava jurado de morte, estava internado na casa de operação com aquela cara de desespero, assim, porque era sério o assunto dele. Mas nós falamos e ministramos a palavra do Senhor. Creia. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Diga glória a Deus. Irmãos, e ele foi ouvindo a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. E a fé vem entrando no coração. E o Senhor vai trabalhando. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós fomos orando. E todos os dias que eu estou lá na casa, que nós fazemos o período, todos os dias eu clamo, Senhor, resolve os problemas de saúde, resolve os problemas familiares, os problemas policiais, os problemas judiciais, resolve, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, e Deus tem poder. Irmãos, terminou 6 meses, o rapaz saiu, morrendo de medo. Sabe o que aconteceu? Todos os que estavam atrás dele tinham morrido. Fala assim, viu? Meu amado, quando os crentes oram, olha, misericórdia. Diga glória a Deus. Mas todos morreram. Ele apareceu na casa e disse, pastor, morreu todo mundo. Todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem todo. O problema dele foi resolvido. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor amado, queremos, meu Deus, fazer a tua vontade, Senhor, fazer o teu querer. Eis-nos aqui, meu Deus, para a tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, ao teu dispor. Senhor amado, usa-nos, meu Deus, usa a cada um, Senhor,
em nome de Jesus Cristo. Deus poderosíssimo, louvado seja o Senhor. Irmãos, nesta noite o Senhor nos chama ao trabalho. Vamos nos dispor. Existem muitas pessoas sofrendo nas garras do espiritismo, da feitiçaria. Senhor amado, venha operar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. O grupo de louvor vem aqui à frente. Glória a Deus.